Olá, alunos! Que bom encontrar vocês para o nosso contraturno digital. Eu sou o professor Denilson, de Língua Portuguesa, e vou acompanhá-los nesse momento. E o que nós vamos aprender hoje? Então, vamos observar o nosso conteúdo, o tema da nossa aula. Olha aqui, relações lógicos discursivas e, especificamente, nós vamos estudar a coesão sequencial. Vamos compreender o que é a coesão sequencial e como ela funciona, certo? Vem comigo! Começamos a nossa aula em um ambiente diferenciado. O que nós podemos observar nesse ambiente? Temos aqui um manequim. Mais adiante você consegue visualizar uma mesa, sobre essa mesa um ferro de passar, uma máquina de costura, tem também nesta mesa aqui linha, agulha, então você já percebeu que estamos em um ateliê de costura. Mas professor, por que o senhor está em um ateliê de costura? Ora, gente, a palavra coesão tem origem na palavra coser, no verbo coser com S, que significa costurar, juntar as partes de um tecido. E a palavra coesão, a coesão textual, tem esse significado também, de unir, de conectar as partes de um texto. Ela irá pegar as frases, orações, períodos, parágrafos e irá conectar, como se fosse uma agulha. A agulha no tecido, observem, ela vai conectando as partes do tecido. Observe que a nossa agulha aqui uniu essas partes de tecido e você visualiza logo o formato de uma máscara de pano. E a coesão é exatamente isso. A coesão textual irá unir as partes de um texto para tornar esse texto compreensível, certo? E como a coesão vai unir essas partes? Nós temos diversos recursos na língua. Quais são esses recursos? Observem aqui que nós vamos ter os artigos, além dos artigos, também os pronomes, os numerais também serão utilizados, advérbios, essas palavras que expressam circunstâncias, conjunções também que vão estabelecer ideias diversas dentro do texto, sinônimos, palavras que têm sentidos semelhantes, certo? Além dos sinônimos, expressões nominais definidas pelos falantes, repetição lexical e paráfrases. Todos esses elementos aqui, eles podem ser utilizados para unir as partes de um texto, certo? Vamos compreender melhor? Vem comigo! Como funciona a coesão? Gente, a coesão, ela conecta as partes de um texto, as frases, orações, períodos e parágrafos por meio da ligação entre elementos. Isso daí nós chamamos de coesão sequencial. Outra forma é por meio da substituição de enunciados. Essa é a coesão referencial. Na aula de hoje, nós vamos estudar especificamente a coesão sequencial. A coesão sequencial conecta as partes de um texto por meio de ligações estabelecidas por conectivos. Quais são esses conectivos? Gente, preposições e conjunções. Essas palavras, quando conectam as partes de um texto, elas estabelecem ideias diversas que nós vamos já estudar, certo? A coesão sequencial tem a função de fazer as ideias do texto progredirem, o fluxo de ideias avançar, certo? Vamos compreender melhor? Vem comigo! Gente, todo texto, não importa o tamanho, pode possuir conectivos. Esses conectivos conectam as partes de um texto e estabelecem ideias, certo? Então, preposições e conjunções que são conectivos
quando conectam essas partes de um texto, estabelecem ideias que são fundamentais para a compreensão do texto. E é fundamental também que você consiga identificar, compreender e utilizar essas ideias, certo? Para construir o seu texto ou para compreender, assimilar as informações, certo? Vamos compreender melhor? Eu tenho um exemplo para vocês bem prático. Olha só este texto que eu trago aqui. Perceba que ele está no formato de um quebra-cabeça e você já nota que tem algumas peças que estão faltando, certo? Acompanha comigo a análise. Olha só, a casa José. Opa, faltou algo. O que está faltando? É casa José. Está estranho. Falta um elemento, falta uma pecinha ali. Que peça é essa? Uma preposição, colocando aí essa preposição. Olha só, a casa de José. Opa, agora sim, perfeito, consigo compreender bem. A casa de José. Utilizei essa preposição e o que aconteceu? Eu estabeleci uma ideia de posse entre esses elementos. A casa pertence a quem? Está na posse de quem? De José, certo? Então ficou mais claro. A casa, olha só, a casa de José fica Manaus. Está estranho, certo? Está faltando alguma coisa aqui. Outro elemento está faltando. Olha só, o que está faltando? Outra preposição também. Olha só, colocando aqui, a casa de José fica em Manaus. Percebam que a preposição em conectou, fez uma conexão entre esses elementos aqui da oração. E também estabeleceu o quê? Uma ideia. Que ideia foi essa? A ideia de lugar. Então, especificou o local onde a casa fica. A casa de José fica em, olha só, Manaus. Compreendi bem, eu tenho uma oração inteira. Porém, vírgula, né? Nós podemos observar aqui no nosso texto, temos uma vírgula e temos uma outra oração. Olha só, eu não sei em qual bairro, certo? Eu não sei em qual bairro. Pessoal, perceba que eu tenho duas orações diferentes agora. Eu preciso conectar, porque elas fazem parte aí de um mesmo período, certo? E que elemento eu posso utilizar para conectar essas duas orações? Agora, eu posso utilizar uma, no caso, conjunção. Vamos colocar a pecinha aqui? Olha só, a conjunção porém. Observe que a conjunção porém está conectando essas duas orações. Então, a casa de José, olha só, fica em Manaus, porém, eu não sei em qual bairro, certo? Percebe que utilizei a palavra porém, essa conjunção para conectar, e estabeleci também uma ideia aqui. Que ideia é essa? Percebam aqui que eu tenho uma ideia de adversidade entre as orações. Eu sei uma informação, sei onde a casa do José fica, porém, eu não sei em qual bairro. Isso é uma adversidade. Percebo que a conjunção porém foi a responsável por estabelecer essa ideia, unindo as duas orações. Perceberam? Esses elementos, como preposições e conjunções, conectam as partes de um texto e estabelecem ideia. Agora que essas conjunções e preposições estão inseridas, eu tenho um texto compreensível e com ideias diversas. Vamos revisar? Olha só, nós tivemos as preposições aqui, como a preposição de, que estabeleceu uma ideia de posse, certo? Em, que estabeleceu para a gente uma ideia de lugar, e a conjunção porém, que estabeleceu para a gente uma ideia de adversidade. Vamos compreender mais? Vem comigo na sequência. Por que é importante estudar a coesão sequencial? Enfatizando mais uma vez essa ideia. Como vocês observaram no exemplo anterior, pessoal, nós tivemos preposições e conjunções que conectaram partes de um texto. E quando eles fizeram essa conexão, você percebeu que eles estabeleceram ideias, esses elementos estabeleceram ideias importantes para o fluxo textual, certo? A ideia de posse, a ideia de lugar, a ideia de adversidade. E compreender essas ideias é importante para a sua compreensão sobre o texto, certo? E também para o seu uso na hora de escrever os textos, ok? Então, agora é hora de
pegar mais um exemplo para que isso possa ser assimilado e guardado por você. Vamos lá? Quero que vocês observem no texto o uso dos conectivos e as ideias que eles estabelecem ao ligar as partes, certo? Então acompanhe aqui a leitura. Acho uma boa ideia abrir as escolas no fim de semana, mas identificamos o primeiro conectivo. Mas os alunos devem ser supervisionados. Percebam que ele conectou as partes do texto e estabeleceu aí uma ideia de ressalva. Ou seja, a escola deve abrir com uma ressalva. Tem que ter alguém supervisionando, tem que ter supervisão. Então perceba que o mas introduz essa ideia para a gente. Vamos na sequência do texto, olha só. Ser supervisionado por alguém responsável pelos jogos ou, olha o outro conectivo aqui, ou qualquer opção de lazer que se ofereça no dia. Percebam que o ou conecta as partes do texto e estabelece uma ideia de alternância. Certo, gente? Vamos adiante? A comunidade poderia interagir e, observe que identificamos outro conectivo, e participar de atividades interessantes. Esse e traz para a gente uma ideia de adição, conectou as partes do texto e introduziu uma ideia de adição, de acréscimo. Certo, gente? Acompanha comigo. Poderiam ser feitas gincanas, festas e, olha o e mais uma vez, e até churrascos dentro da escola. O e, mais uma vez, introduzindo para a gente uma ideia de adição. Então, percebam que as conjunções conectaram as partes do texto e estabeleceram ideias importantes para o fluxo de informações, certo? Isso é a coesão sequencial. Perfeito, gente? Então, vamos para o nosso aplicando. Vamos resolver agora uma questão de avaliação externa, que tem como base um texto e sobre esse texto é feito um questionamento. Acompanha comigo a leitura. Como os golfinhos dormem? Os pesquisadores não têm certeza de como funciona o sono dos golfinhos. Uma das hipóteses é que eles nunca dormem totalmente e uma parte de seu cérebro permanece ativa, enquanto outra repousa, pois precisam subir à superfície para respirar. É possível também que eles tirem apenas cochilos para descansar. Há ainda a possibilidade de revezarem o descanso com os companheiros de grupo para evitar o ataque de predadores. Com base no texto, o questionamento. No trecho, pois precisam subir à superfície para respirar, o termo destacado indica letra A, alternância, B, causa, C, condição ou D, explicação. Pessoal, observem que a conjunção pois está conectando as partes do texto lá no nosso texto, certo? E introduz para a gente uma ideia de explicação. Uma explicação para o fato dos golfinhos nunca dormirem. Por que eles nunca dormem? Porque eles precisam subir à superfície para respirar. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Vamos recapitular? O que aprendemos hoje? Pessoal, começamos estudando o que é coesão, ou seja, vendo a origem do significado, a palavra coesão vem do verbo coser com S, certo? E significa juntar as partes. Então, percebo que a coesão é exatamente isso, juntar as partes de um texto, frases, orações, períodos, parágrafos, a coesão irá ligar essas partes. Certo? Vimos especificamente durante a aula a coesão sequencial, que é aquela coesão estabelecida por meio de ligações, certo? Essas ligações são feitas por conectivos, que podem ser conjunções ou preposições. E quando essas conexões, essas ligações acontecem, são estabelecidas ideias. Ideias que nós chamamos de relações lógicos discursivas, certo? Essas relações são ideias que nós vamos ter dentro do texto, que pode ser de tempo, lugar,
condição, adição, causa, consequência e tantas outras ideias. Reconhecer essas ideias é importante para a compreensão do texto e também para o seu uso, certo? E perceba que essas ideias todas são estabelecidas por conectivos. Ok, gente? Então, vamos agora encerrar o nosso momento e lembrando sempre que nós podemos aprender cada vez mais. Como eu vou aprender? Estudando. Acesse os cadernos digitais, resolva os exercícios que você vai assimilar e aprender cada vez mais. Fico por aqui e espero encontrá-los em breve. Até lá, gente. Tchau!